A esposa de Henrique VIII, que foi recusada por ser feia. Meu nome é Tawane Rocha e você está no canal Loucuras da História. O canal no qual você vai encontrar muita fofoca de quem? De gente morta! E hoje vamos falar de Henrique VIII e de Ana de Cleves, tadinha dessa mulher. Foi conhecida na história como um todo como a esposa feia de Henrique VIII. Será que isso é verdade? Antes de tudo, vamos falar um pouquinho de Henrique? Vamos falar desse garoto? Vamos lá! Senta que lá vem a história. Henrique VIII, ele foi rei da Inglaterra e ele é conhecido como um dos piores reis da Inglaterra, mas além disso, também por ter tido 6 esposas e também por ter fundado uma igreja para se separar da primeira esposa. Sim, ele fundou a igreja anglicana para se casar com Ana Bolena e depois ele, com Ana Bolena também, a acusando de traição, conspiração e outros crimes por aí. Ana de Cleves foi a esposa número 4. Em ordem aqui nós temos a primeira esposa que ele se separou, a segunda que ele... a terceira que faleceu, a quarta que é Ana de Cleves, a quinta que ele... e a última que ele faleceu e deixou a esposa viúva. E como funcionou, né? Para conhecer Ana de Cleves, ele já tinha ficado viúvo, né, da esposa anterior e ele precisava de uma nova rainha. Todo rei precisa de uma rainha, principalmente nesse momento, e foi em busca da sua pretendente, da mulher que ele teria. E como um rei, ele teria várias pretendentes, várias mulheres aos seus pés? Não, né, galera? Ele acabou com a vida de uma, separou da primeira, a última, né, não tinha um bom agouro ali. Mas ele precisava de uma mulher que fosse com boas relações, que tivesse um bom nome e que fosse bonita, porque ele queria alguém pra ele ficar felizinho ali, pra ele relaxar. Boy. E pra procurar essa pessoa que precisava de tudo isso, sem ter tantos pretendentes assim, houve uma demora. Foram 2 anos que ele ficou solteiro, que ele ficou viúvo, até se casar novamente com Ana. Ele foi atrás? Não, não foi ele que foi atrás. Normalmente ia uma comissão de pessoas de confiança para buscar a nova rainha. E foi assim que foi encontrado Ana, que é alemã, lembrando que a Alemanha não era consolidada como um estado ainda, né, como um estado-nação, não era um país, mas é a região Império Alemão antes mesmo de ter a Alemanha. E ela era desse império, no qual tinham boas relações, um bom nome, uma boa criação, uma criação muito diferente da inglesa. Ela era uma criação muito conservadora, muito mais séria do que se tinha na Inglaterra naquele momento. Foi aceita ali as relações. Só que Henrique, ele queria conhecer a mulher. Então ele pediu o quê? Existiam 2 formas de conhecer a mulher. Ou você mandava alguém pra analisar pra você, ou você mandava um artista pra te mandar uma imagem. Lembrando, não existia foto nessa época, né, galera? Então ele pediu uma imagem, uma pintura, que foi feita a pintura de Ana, e ele gostou do que viu. Falou, Pros meus moldes, acho que tá bom. tudo bem, ele recebeu, aceitou, foi ali o embate, a mãe de Ana aceitou, Henrique também, bora casar. E aí acontece que Henrique, ele tinha uma forma ele queria realmente ver se a mulher era massa pra ele, ele queria ver a afeição dela. Então ele se escondeu, ele foi assim, ó, disfarçado, numa comissão para conhecer Ana. Ela nem percebeu, mas ele chegou a vê-la de frente antes mesmo do casamento. Ele não gostou do que viu. Sabe quando você marca um encontro no Tinder, você vê a foto do boy ou da menina e fala assim, gostei, vai ser incrível. E aí você chega e você fala, acho que não tá igual da foto não, hein? Essa foto que ele tava lá é de uns 10 anos atrás. No, God, please, no! No! Foi isso que Henrique sentiu. Só que ele precisava casar, porque estava um bom tempo já solteiro, né, viúvo. Para o povo é importante que o rei tenha a sua rainha e também para relações mesmo, porque ela poderia cair nas mãos do rei francês, né, do futuro rei francês. Então, lembrando que Inglaterra e França se bicavam, novamente ele falou, não, vou casar com ela, depois a gente vê o que faz. Chegando, novamente, ela não soube daquele encontro, ela não sabia que era ele disfarçado. Não, no dia do casamento ela tinha 23 anos, ele tinha mais de 40 anos. Lembrando que 40 anos para aquela época já era um pouco velho, assim, né? Ele tinha gota que deixava o pé dele gigantesco. Tinha algumas questões de saúde, porque ele não cuidava muito bem da saúde. Mas ele
Não importa se ela não tinha gostado dele. Ela foi criada para ser uma rainha, então aceitaram seu fardo. Só que Henrique, ele era todo, né? Ele não gostou dela, espalhou para todos os cantos, mas casou. Na noite de núpcias, poderia ali se revelar um pouco melhor, quem sabe eles consumassem o casamento, mas não foi consumado o casamento. No outro dia, ele começou a espalhar um monte de coisa para as pessoas que ele confiava ali, dizendo que os seios dela eram flácidos, que, enfim, que ela não fez a pipa dele subir. Basicamente, tá? Vou não ser tão explícita aqui, mas basicamente isso. Ele disse que, nossa, é tão feia que não fez a pipa subir. Olha só que absurdo. Oh, Lord. Again. Aí depois, tem até algumas fontes que discordam, que falam, será que ele era infértil? Será que ele estava impotente? Não se sabe. Mas ele disse que não conseguiu ali comparecer, né? E ela continuou ali intocada. Interessante que depois de alguns meses, as damas de companhia dela perguntaram, né? E aí, como que tá sendo e tal? Ele não foi ainda? Aí ela falou pras damas assim, mais ou menos, né? Cara, eu achava, ele me dá um beijo de boa noite, pega na minha mão, ao acordar ele fala, bom dia, querida, tenha um ótimo dia. Isso já não é suficiente? Então, assim, ela era muito pouco letrada sobre as relações que um casal tinha. A mãe dela era muito rígida e não falava sobre essas coisas. Então ela não sabia, assim, se aquilo ali era suficiente ou não. Ela nem sabia que ele não tava, né? Enfim, eles ficaram casados 6 meses. E durante 6 meses, a população falava dela, tá? Falava que ela tinha um nariz grande, pelas manchas de varíola que ela tinha no rosto, que ela não era tão bonita, que as roupas dela não eram bonitas também, que ela era desajeitada. Pensando no momento de hoje, a gente precisa falar que, assim, bom, ela era alemã, uma cultura alemã, as roupas que ela usava não eram da moda inglesa. E eles foram casados só 6 meses. Então não deu tempo ainda dela aprender, né, como se portar como inglesa. Ela era mais fechada, era mais séria, como uma alemã. Ela não falava inglês ainda, ela falava só alemão. E os ingleses achavam a língua feia, não gostava do que era falado ali. Achava ela desajeitada, ela estava aprendendo ainda. E hoje, se você pegar pra ver uma recaracterização dela, né, como se ela fosse nos dias de hoje, ela era uma pessoa bonita, de beleza mediana, que a gente colocaria, entendeu? Não era nada disso de feia, como se ficou colocado na história aí. Isso aí foi só fama que ela levou, coitada. Mas ela tinha uma beleza mediana, aos poucos ela foi aprendendo inglês e tudo mais. Henrique não conseguiu, né, em momento algum. Inclusive, ele até chamou um médico pra garantir que ele não era infértil. Pra garantir que, na verdade, o que estava acontecendo ali era a culpa de Diana. Aí já não sei, né? Aí é a falta de confiança do homem, né? Mas Diana tava lá, ela era diziam, né, que ela era uma pessoa muito boa, ela era muito compassiva, ela era muito submissa também, até porque, né, a anterior de Henrique faleceu e a penúltima tinha... Então, ela não ia se impor tanto assim. Ana tinha muitas damas de companhia, querendo ou não, ela era a rainha da Inglaterra, ela tinha muitos luxos pra ela. E tinha uma das suas damas, chamava Catherine Howard. E Henrique viu essa mulher e falou, essa aqui é a que eu quero, essa aqui é a que eu gosto. Pasmem, ela era prima de Ana Bolena, a segunda esposa que... Eu tô passada, chocada. Ele se apaixonou por ela e falou, é com essa que eu quero casar, é essa aqui que eu quero que seja minha esposa. E ele deu um jeito, falou pros profissionais dele lá, ó. Ou vocês dão um jeito de anular esse casamento, ou vocês vão ver o bicho que eu vou virar. Na minha cabeça ele falou assim, tá? Na cabeça ele falou assim. E aí, ele conseguiu anular o casamento. Ana de Cleves aceitou, submissa. Tem duas linhas que falam. Tem uma linha que fala que ela ficou tipo... e desmaiou. E tem uma segunda linha que é a mais aceita, que ela aceitou, submissa, ela entendeu, tudo bem, é nóis. Justamente por ela ter aceito de forma mais submissa o que Henrique pedia, ele deu a ela muitos dotes, muito dinheiro, muitas terras. A mulher ficou, ó... E ela poderia ter voltado pra Alemanha e até pedido pro irmão dela encerrar as relações com a Inglaterra, mas não, ela pediu pra que mantivesse a relação com a Inglaterra, que não houvesse uma cisão, e ela poderia ter voltado, casado com outra pessoa, mas ela preferiu viver bem plena, bem maravilhosa na Inglaterra mesmo, até porque ela tinha dinheiro, tinha criadagem, ela tinha todo mundo ali pra ela, e Henrique passou a ter uma relação de amizade com ela. Ele foi até chamado de irmã,
por ela, né? Aliás, ao contrário, ele chamou ela de irmã durante um bom tempo, eles tinham uma pequena relação. E assim, galera, ela foi colocada como a mulher de Henrique VIII que mais também, sem contar a última, né? Porque ela não faleceu, ela não foi... E ela recebeu muito dinheiro, não precisou fazer nada com o Henrique VIII, ficou ricaça, linda, rica e solteira. Não importa se a galera ali falasse que ela não era tão bonita assim, com o passar do tempo, ela foi ganhando gosto da população inglesa. Ela foi até colocada, cogitada, quando a segunda esposa, que foi a esposa que Henrique trocou Ana de Cleves, né, a Catarina Howard, aí, também com ela, né? Então, ó, poderia ter sido Ana de Cleves, não foi. Mas foi a segunda, quando essa aí faleceu, ela até achou que ela iria ascender ao trono, porque, né, ela estava sendo bem quista pela população, mas não, ele já tinha sido prometido para outra já, então não houve essa situação, né? Então, ela foi colocada como súdita do rei, ela viveu até os 40 e poucos anos, que foi uma idade até avançada para aquela época, né? E ela ficou muito amiga pós-morte, ela faleceu 10 anos após Henrique, mais ou menos. Ela ficou colega ali, ó, íntima da filha de Henrique, a Elizabeth I, aquela ruiva, com cara branca e tal, né? Cerus veneziano, que eu já falei em algum vídeo curto pra vocês. Ela ficou colega dela, teve relações ali, deu alguns conselhos. Ela viveu uma vida muito boa, tá? Viveu bem, viveu rica, comprou um monte de coisa. Então, assim, eu não sei você, mas se eu tivesse no lugar dela, eu ia amar ter ficado com fama de feia, mas ter ficado rica. Porque eu sou rica! Maravilhosa e solteira, né? Porque naquela época os casamentos reais não eram muito positivos, não. Muito menos ser casada com Henrique VIII, né? Eu passaria. Mas eu quero saber sua opinião. Comenta aqui abaixo o que você preferia. Ser uma rainha da Inglaterra casada com Henrique VIII ou não ter feito nada com ele, ser súdita dele e ter recebido muitos dinheiros pra você gastar como quisesse. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, tá? Hoje não temos nenhum comentário pra falar, porque eu tô gravando esse vídeo antecipadamente. Mas comenta aqui embaixo, quem sabe seu comentário aparece em alguma ligação aqui do vídeo. Eu vou amar falar com você. Curte esse vídeo para que seja espalhado para o máximo de pessoas. Se inscreva no canal pra gente crescer cada vez mais, chegar nos 200, 300, 400, 1 milhão de seguidores, senhores e senhoras, aqui. E me siga em todas as redes sociais, Loucuras da História em tudo. Inclusive temos podcast, tá maravilhoso podcast, conteúdos mais longos, Instagram, TikTok, Shorts, vídeo praticamente todos os dias pra você se deliciar. Um beijo e boas loucuras pra você!